Pessoal, nessa segunda parte eu ia fazer um vídeo só, mas ia ficar muito extenso, já que eu mostrei todas aquelas manutenções ali, né? Ele ia ficar muito extenso. Então, nessa segunda parte aqui, antes da gente colocar a peneira de volta lá, montar tudo aquilo lá no motor lá, vou mostrar algumas. Eu juntei alguns manuais aqui, são tudo cópias, né? Não são originais, só esse que é original. Esse aqui é o Volkswagen Chico Lande e veio junto com o carro. Não era para vir junto com o carro, mas o ex-dono acabou deixando ele junto com o carro, né? Então aqui fala da parte de lubrificação aqui, o seguinte, ó. Nesse caso aqui, esse manual aqui, ele é de 1970. Ele pegava mais os primeiros 1300 e os primeiros 1500, 1970. Então, praticamente, essa tabela aqui é uma cópia do manual do Fusca 70, 69 e 70, né? Então, aqui ele recomendava fazer a troca, a limpeza do filtro, limpeza do filtro de ar, limpar e trocar o óleo a cada 1250 km. E o motor, trocar o óleo e limpar o filtro da bomba, que seria aquela peneirinha lá, a cada 2500, né? Ele recomendava aqui, na época aqui, um óleo 20W, né? E pro filtro de ar, como a gente tinha comentado lá, filtro de ar, período a cada 1250 km, e usar o óleo 20W, né, que seria um óleo um pouco mais fino, né? E o motor aqui no cárter, ele recomenda aqui, ó, período de troca aqui, ó, 1250, verificar e manter o nível, e a cada 2500 trocar o óleo. E o filtro de óleo, que é a peneirinha, a cada 2.500 limpar a peneira e substituir as juntas, né? E só que ele faz uma ressalva aqui interessante aqui nesse manual antigo. Nos primeiros 5.000 km do motor, trocar o óleo a cada 1.250 km, né? Nas unidades novas, efetuar a primeira troca com 500 km. Isso que geralmente a pessoa faz com o motor retificado, né? Depois de 500 km dele já tira aquele óleo. E aí a partir dali começa a trocar de cada 1250 até 5000, né? Então esse é um manual de 1970, né? E aí eu tenho uma réplica aqui do manual do Fusca. Isso aqui deve ser 72, se não me engano, né? Então esse manual ele recomenda aqui na parte de troca de óleo aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, a parte de troca de óleo aqui, ó, ele recomenda lá, para usos de óleo viscosidade SAE 30, os quais são apropriados para regiões em que a temperatura média seja acima de 0 graus, né? Então, nessa época ele recomendava um óleo SAE 30, e aqui no final dele que tem o plano de lubrificação, é praticamente o que está nesse outro livro aqui, foi tirado daqui. Então ele fala a mesma coisa, filtro de ar, limpar e trocar o óleo limpar e trocar o óleo aqui, ó, só que aqui ele já fala diferente, ó. Ele fala que o filtro de ar, lá naquele outro manual, ele fala a cada 1250. Aqui ele já fala a cada 2500, para coincidir com a troca de óleo do motor, né? A cada 2500, né? E ele coloca aqui, não sei se você vai conseguir ver, ele coloca um item aqui para olhar nas entrelinhas, né? E o motor é a mesma coisa, ele manda trocar o óleo e limpar o filtro da bomba a cada 2500. Aí tem uma ressalva aqui embaixo, ó. Tendo rodado estradas de terra ou em centros urbanos com paradas frequentes, recomenda-se a troca do óleo com maior frequência,
em regiões com alto índice de poeira, limpar e trocar o óleo diariamente. Isso aqui seria por causa do filtro de óleo, né? O filtro de ar, né? Banhado a óleo, né? Então, geralmente aqui reduziria pela metade o valor, que seria os 1.250, que a gente verificou nesse outro livro aqui, né? Então isso aqui é uma réplica de 1900 do manual do 72, que eu xeroquei ele, né? E eu tenho aqui também uma cópia do manual do meu Fusca, que é o 78, né? Aqui já é diferente. Aqui, se eu não me engano, nessa época de 72, eles tinham o óleo, a classificação dele era S, não me lembro, não me recordo agora se era SB ou SC. É uma classificação bem desatualizada de óleo, né? Então não tinha tanta carga de aditivos, então ele, vamos falar assim, ele se oxidava com mais facilmente. Talvez seja isso que precisasse trocar o óleo com mais frequência naquela época. Depois, se não me engano, acho que em 74 já passaram a recomendar aqueles 2.500 para 5.000 quilômetros, e a troca com maior frequência é 2.500. Já em 78 aqui, ó lá, troca do óleo do motor. É necessário trocar o óleo na quilometragem certa, ou seja, aos 1.000 quilômetros, 7.500, e cada 7.500, mesmo se empregadas as melhores marcas do lubrificante, né? Então aqui a troca já passou para 7.500, porém com uma ressalva também, ó, para veículos que operam em condições severas, principalmente com paradas frequentes ou estradas de terra, recomenda-se a troca do óleo com mais frequência do que indicada. Geralmente o pessoal fazia a troca a cada 3.000, que até hoje é recomendado essa troca de óleo a cada 3.000 quilômetros, né? Aqui ele já não indica o óleo certo para você usar, ele dá uma tabela para você escolher aqui, né? Então nessa tabela aqui, ó, se a temperatura ela fosse ali, ó, de 5 graus até mais ou menos uns 30 graus aqui, ó, ela abrangeria o SAE 30. Se ela começasse aqui uma temperatura média de 20 graus aqui até 40 aqui mais ou menos, aqui acima de 40 seria um SAE 40, né? Então, vamos falar assim, região sul, sudeste aqui, seria empregado um SAE 30, região norte, nordeste, seria empregado um SAE 40 naquela época. E também já tinha em 78 os monoviscosos aqui, ó, o SAE 2040 e o 2050 também poderia ser empregado. Ele teria o começo da viscosidade dele abrangeria aqui até menos 5 graus aqui, menos 5 graus, né? Então a tecnologia do óleo foi aumentando e acabou aumentando também o intervalo de manutenção do carro, né? E aqui, quanto ao filtro de ar aqui, eu não sei se ele fala alguma coisa aqui no filtro de ar, que essa época que o filtro de ar já era, ó, o filtro de ar aqui já era seco, elemento seco, o que eu comentei no vídeo passado. Em regiões que tinha muita poeira, a Volkswagen ela oferecia aquele filtro banhado a óleo, né, que eu tenho no meu carro lá, né. Então aqui ele explica a situação do filtro de ar aqui, para que ele serve, né? E recomenda aqui, ó, que os elementos filtrantes devem ser limpos a cada 7.500 km e substituídos a cada 15.000, né? Então a única diferença é que ao invés de você substituir o óleo, se tirava o elemento filtrante, jogava fora e colocava o novo, como é hoje, né, nos carros modernos, né? Eu separei também aqui no computador aqui algumas especificações técnicas de alguns lubrificantes aqui, né? Então esse aqui é o que o pessoal mais usa, quase, em Fusca, né? Pelo menos os que eu troco aqui, quase todo mundo traz esse óleo para mim.
é o Lubrax, o SJ, seja o Lubrax, Shell ou outro óleo qualquer, eles são o mais usado, que é o SAE 2050, né? Então ele tem aqui, ó, ponto de fluidez, ponto de fulgor, mas isso aqui que interessa pra gente, ó. Ele tem uma viscosidade a 40 graus, que geralmente é a temperatura ambiente, até abaixo disso, né? Então se tiver calor e o motor tiver com 40 graus ali, ele tem uma viscosidade, ó, de 183,7, ou seja, ele é bem viscoso. Aí quando o motor aquece e chega a 100 graus o óleo, a viscosidade dele é 20,8. Isso aqui são testes elaborados, né, em laboratório, né? Então dá pra gente ter uma ideia de quanto esse óleo é viscoso, né? Ele, para você dar partida no motor, ele tem isso aqui de viscosidade. Então a bomba de óleo, ela trabalha aí praticamente aí com uma pressão grande, e o óleo tem vamos falar assim, uma boa dificuldade para preencher todos os lugares do motor, né? Mas é um óleo que praticamente não dá problema no Fusca, né? Nos Fuscas originais, que a bomba de óleo ela é pequena, ela tem uma vazão menor, então ela consegue bombear esse óleo aí relativamente aí, fácil, né? Com uma pressão pequena, né? Se você estivesse usando uma bomba de óleo grande, até a gente comentou isso daí essa semana num grupo de WhatsApp, que quanto maior a bomba de óleo, menor a viscosidade do óleo, porque se você tem uma bomba de óleo aí grande e você começa uma vazão alta, e você começa a mandar esse óleo grosso para o motor aí, ele não vai ter uma velocidade rápida de vazão, por causa do óleo ser grosso, ser viscoso, né? E ele vai criar uma pressão interna muito grande no motor aí, né? Então esse seria assim, o óleo viscoso, bomba de óleo pequena, né? Aí eu tenho aqui também o óleo que eu vou colocar no meu Fusca, que é esse aqui, que é o Lubrax Extra Turbo 1540, né? Tá aqui, quer ver? Vamos ver onde eu acho aqui, ó. 1540, ó. Ele é um CG4/SJ, então ele pode ser empregado em motor a gasolina também, que ele tem essa classificação SJ aqui, né? E ele tem aqui, ó, olha a diferença. Enquanto o 2050 ele tinha 180 lá, 187, esse daqui é 40 graus, ó, ele tem 111,9, 112. E a viscosidade dele a 100 tem 15. Então a viscosidade dele a 100 graus é menor do que os 50. Mas em compensação, para ele, no momento de partida, ele preenche as galerinhas do motor ali bem mais rápido, né, do que aquele óleo, né? E é um óleo que pode ser usado também no carro original, eu uso no meu Fusca. E ele, para quem anda, vamos falar assim, com o carro o tempo todo com ele quente e tal, estrada, e o motor ele vai trabalhar naquela temperatura ali, beirando ali os 100 graus, ali os 90 graus, 100 graus direto, e seja um carro original, o 2050 ele é útil, justamente por causa dessa parte aqui, ó, dessa viscosidade aqui, porque lá é 20, então lá ele vai manter uma viscosidade alta, protegendo melhor, vamos falar assim, o casquilho do motor, os mancais e tal. Já o 1540, ele mantém uma viscosidade um pouco mais baixa, né? Porém, ele tem uma facilidade maior de circular no motor e voltar pro cárter, né? Assim ele vai trocar calor, ele vai passar mais rápido pelo radiador de óleo, ele vai se tornar um pouco mais frio do que a facilidade dele resfriar é melhor do que o 2050, né? Então é um óleo bom para quem anda muito na cidade, que anda poucos períodos, anda e para, né? E desliga o carro e anda com o carro sem estar muito quente. Então ele é um óleo um pouco melhor, justamente por causa dessa viscosidade baixa aqui, né?
Aí aqui também eu tenho eu peguei uma tabela aqui para mostrar. Aqui ó, 1040 e 1540. Isso aqui já é um óleo para motor gasolina, né? Isso aqui não é aquele óleo motor a diesel que eu vou colocar no meu carro. Então a diferença aqui, ó, que no óleo a gasolina, esse número aqui inicial da viscosidade de 40 graus, ele é menor ainda. Ou seja, ele vamos falar assim, ele até um pouco, na partida frio, ele é um pouco melhor do que o óleo do motor a diesel. Porém, o óleo do motor a diesel, ele tem aditivos que hoje em dia eles foram cortados do motor a gasolina. Justamente pelo fato dos motores atuais, a lubrificação dos mancais não necessitar tanto desses aditivos anti-atritos, né, que tinha antigamente, né? Então o motor a diesel ainda permaneceu esses aditivos e a parte do poder de limpeza dele é melhor, né? Mas a classificação, ó, a 100 graus, ó, do óleo desse aqui, ó, é 14,5 do 1540 gasolina. Já do motor a diesel, ó, em temperatura alta ele é melhor, ó, ele é 15,1. Então ele tem uma diferença aqui, né? Vamos falar que o 1540 do motor a gasolina, ele é um pouco mais fino, entre aspas assim, do que o do motor a diesel, né? E aqui também do lado tem uma tabela do óleo 1040, que é praticamente, ó, muito pouco coisa mais fino que o 1540 na partida, e também um pouco mais fino aqui na viscosidade 100 graus, né? Praticamente a gente pode se dizer que o que muda, ele é um pouco mais fino na partida frio. A quente, praticamente ele é um óleo igual, né? Pouca diferença aqui, né? Aí aqui eu separei um 530 para vocês verem. Esse aqui já é um óleo que no motor de Fusca original eu não recomendaria usar. Ele é muito fino, ele é muito pouco viscoso, né? Ele tem um poder de vazão excelente, ele vai preencher o motor rápido. Porém, talvez a bomba de óleo de um carro original, como no caso do Fusca, não tenha uma pressão adequada para bombear esse óleo, né? Eu nunca usei ele, não posso afirmar assim com responsabilidade que não vai funcionar no carro ou vai funcionar, né? Para mim, eu não usaria, mas eu uso no filtro de ar, justamente por causa disso, ó. Se o filtro de ar estiver a 40 graus, ele vai estar com 67 aqui, ó, de viscosidade. Se eu colocar um 2050, ó, ele vai estar com 183. Vamos falar que o ar vai ter um pouco mais de dificuldade de passar por esse óleo, pela viscosidade dele aqui, ó. Então ele é um óleo fino, ó. Mesmo 1540 aqui, ó, ele tem 97. Se eu colocar ele no filtro de ar, que é um lugar que não esquenta o óleo, ele vai estar com 97. Já esse 1540, esse 530, aliás, ele já está com 67 e 80. Então ele é um óleo bom para vocês usarem ele no filtro de ar, justamente pela viscosidade. E a 100 graus aqui, ó, ele é um óleo de 10,7, ou seja, ele é um óleo bem fino, né? Vamos supor, falar assim, bem fino seria fino assim para uma região norte, nordeste, uma região quente, né? Mas uma região sul, talvez pudesse usar ele sem novidade no carro, justamente pelo frio, né? Ele é um óleo para inverno, né? Vamos falar assim, né? Aí eu também separei um 540 aqui, só que esse daqui é da Shell. Eu não achei o PDF dele da Lubrax. Ele é da Shell. Então ele tem aqui, ó, a viscosidade cinemática aqui é 40 graus, de 74,4, que é praticamente a mesma viscosidade do 530 a frio.
E ele quente, ó, 100 graus, ele tem 13, né? Enquanto o 530 tem 10, e você tem um poder um pouco melhor, ele mantém um pouco mais a viscosidade alta ali, a 100 graus, né? Eu vou dar uma pausa aqui e vou procurar os monoviscosos aqui para mostrar também. Aqui eu achei um PDF do Lubrax MD400, que é o óleo monoviscoso, né? E ele tem a classificação aqui, ó, do SAI 30, não dá para ver direito aqui, mas aqui é o SAI 30. E ele tem aqui, ó, a viscosidade é 40 graus aqui, ó, né, de 109, é bem mais baixa que perto do 15 quase, né, vou falar assim, perto daquele 1540, né, do motor a diesel, e tem a viscosidade a 100 graus aqui de 12, né, então ele é um óleo que está ali entre, vamos falar assim, perto seria perto da parte fria do 1540, e na parte quente seria perto do 530, né? Então vamos falar assim, praticamente seria, a grosso modo assim, um óleo 1530, vamos falar assim, né? A grosso modo. E aqui eu tenho o SAI 40, que esse aqui era o óleo que a Volkswagen indicava na época, né? E esse aqui também ela passou a indicar para as regiões quentes, né? Então, ó, ele tem a viscosidade aqui a 40 graus aqui de 163,5 e a 100 graus de 15,46. Ou seja, ele é praticamente mais fino. O SAI 40 monoviscoso, ele é mais fino, ele é menos viscoso, é frio do que o 2050. Aqui eu tô com a tabela do 2050 aqui, ó, CJ 2050, e ele tem, ó, na partida frio, ó, ele tem 183,7 de viscosidade, e tem os 20 a quente, mas ele tem 183,7 quando você vai dar a primeira partida no motor. Já o SAI 40, ó, ele tem 163, né? E tem 15, os mesmos 15 que tem no 1540, né? Então, só que o 1540 ele tem praticamente a viscosidade do 30 na partida frio e a viscosidade do 40 quando ele está quente, né? E então, para vocês terem uma ideia de quanto o 2050 ele é viscoso, que aqui dele lá é 187, né? E aqui por último tem o SAI 50, que esse aqui já é para aqueles motores que está bem folgado, né? Então a quente, ó, ele tem 19,41. A quente ele tem a viscosidade do 2050, né? Então o 2050 ele teria, assim, vou falar assim, ele seria um pouco mais viscoso que o 40 a frio e a viscosidade do 50 a quente, né? Então é um óleo, assim, ao meu ver, se o motor não tiver muito rodado, não tiver muito folgado, ele é um óleo bem viscoso para usar, né? Mas tem muita gente que usa e se dá bem com ele, né? Eu prefiro usar o 1540, né? Então eu coloquei mais essas informações assim para se ter uma ideia desses números aqui, né? Que teoricamente você teria que escolher o menor índice aqui e o maior índice aqui, né? O menor índice a frio e o maior índice a quente, né? Então nessa procura que eu estava aqui na internet para achar isso aqui, eu achei um óleo legal. Isso aqui é para motores de alta rotação, moto, né? Motores de 4 tempos de alta rotação de motocicletas, né? Que ele é um 1550. Há muito tempo a Shell fabricava esse óleo, depois sumiu do mercado, de parar de fabricar, né? Ele tem aqui, ó, uma viscosidade a 40 de 122, ou seja, ele é um pouco mais viscoso que o
40, né? Mas ele, a quente, ele mantém a viscosidade dos 50, né? Então para quem gosta de usar o 20-50, esse óleo aqui seria um pouco mais ideal, 15-50, né? Esse aqui é o 15W50, seria um pouco mais ideal, porque você teria o motor com mais facilidade aqui no bombeamento a frio aqui, né? Dele aqui, né? Então eu vou dar uma parada nesse vídeo também, já está com 25 minutos aí, fica um vídeo longo, né? E depois eu vou mostrar lá no carro lá a montagem daquilo que eu deixei desmontado lá, né? E colocando o óleo lá. Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu vou, como eu disse, né? Eu vou separar em duas partes, talvez três. Que essa parte foi mais assim pra gente conversar sobre essas diferenças aí de óleos aí, e uma curiosidade, foi mais uma curiosidade, né, do que uma parte prática lá de eu mostrar lá no carro lá, né. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.